Método, tá bom? Seja bem-vindo, você aí que chegou novo aí, seja bem-vindo a essa grande família que está se tornando, né, o nosso método aqui para você, tá bom? E o nosso tema de hoje é sobre vitimismo. Então, a gente vai falar hoje sobre vitimismo, tá bom? Senta aí, sinta-se muito à vontade. Esse ano eu coloquei na minha cabeça que tudo que eu vou fazer o meu melhor. Inclusive, esse não é o nosso tema, mas você já escreveu as metas para esse ano? Se não fez isso, faça, porque é fundamental você olhar aquilo visualmente e imaginar aquilo, tá? Você mexe com 2 sentidos. Mas isso a gente deixa para uma próxima aula, tá? Hoje o nosso assunto é sobre vitimismo. Tem algumas coisas aqui, porque eu sou fácil de fugir do tema, tá? Eu sou fácil de começar o tema e aí ir para outro tema. Então eu amarrei aqui, tá bom? Eu quero começar o nosso tema de hoje, vitimismo, falando sobre uma história. Há 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, eu tinha uma amiga onde tudo que eu ia falar com ela, ela vinha com algo ainda mais negativo. Então, por exemplo, se eu falasse com ela que eu estava passando por um momento financeiro difícil, ela falava assim para mim: ah, mas você não imagina eu. Se você tá passando por isso, eu tô assim, assim, assado, e tô desse jeito, e o dela era sempre o pior. E aí, na época, eu achava, já desconfiava, né? Achava algo meio estranho, mas fui ter essa consciência mesmo depois de estudar muito, tá bom? A amiga fazia, né? Que era se colocar no lugar de vítima, né? Lugar do vitimismo. E qual é a intenção da pessoa se colocar no lugar de vítima? A intenção dela é chamar a atenção para si. Então, por exemplo, muitas das vezes, esse mesmo adulto que fica se vitimizando, para o povo sentir pena, para o povo falar, ah, coitadinho, e sabe, e acolher e tudo mais, essa pessoa, para poder chamar a atenção, né? Geralmente, esse adulto, pai ou a mãe, na hora de adulto, quando era criança, cometia um erro, a mãe ou o pai ia lá e, não, vem cá, sei que é lá e tudo mais, e não ensinava a criança a trabalhar aquela frustração. E um adulto dependente do outro, dependente do sentimento do outro, né, da emoção do outro. Porque quando o vitimista ele se vitimiza, né, muitas das vezes é para chamar atenção para ele, porque está sentindo que ninguém está dando atenção para ele. Uma das características das ações positivas que pensa uma pessoa que age com vitimismo, tá bom? Então, olha só, inclusive essa minha amiga tinha, né, porque tem bastante tempo que a gente não tem contato, que ela tem esse traço, né, de vitimista, sabe? E você deve conhecer alguém, com certeza, que é vitimista aí ou perto de você, ou na família. Com certeza você deve ter essa pessoa aí. Então, sentem culpa de preferirem algo. Então, funciona assim. Ela prefere julgar tudo e todo mundo. Ela dissesse assim, que a sua história, que a sua dor, né, é menor do que a dela. É como se ela estivesse inferiorizando a sua dor, né? Aquela pessoa sempre tem algo ainda pior para poder contar para você. É como se ela tivesse para ela validando. Não, eu mereço sentir mais cuidado. Ela se sente num lugar onde ela merece mais atenção, por exemplo. Entende? Então, o vitimista ele vai ser assim, tá? E quais são, separei aqui pra gente, quais são os sentimentos, né, vitimista, tá? Ela se sente muito injustiçada. A pessoa que é vitimista, ela tem um sentimento de que tudo é injusto, sabe? Se ela não está indo bem, por exemplo, se ela não está conseguindo juntar dinheiro, se está difícil para ela a economia, ela vai colocar
a culpa no governo. Ela vai colocar a culpa no marido, que gasta muito, ou o marido na esposa, ou vai colocar a culpa, sei lá, no cachorro que está gastando muito. E sempre vai ter um culpado, sempre vai ter o culpado. Então, primeiro sentimento do vitimista é esse. Ele acha que ele está sempre sendo injustiçado. Só ele que passa pelas provações da vida. Só ele que tem problema. Ninguém mais tem problema. Só ele que tem problema. Tá? Esse é um dos sentimentos que o vitimista tem. Outro sentimento que o vitimista tem, sente impotente diante dos problemas. Tá? Ele não se sente capaz de executar uma função. Então, muitas das vezes, ele tem esse tipo de pessoa, que vai ser vitimista porque ela quer se ausentar da responsabilidade. Poder se ausentar da responsabilidade. Conseguiu entender como? Pegou a ideia? Existe esse tipo de pessoa também que se faz de vítima para isso, para se ausentar das responsabilidades. Deixa eu ver muito em família. Quando você tem irmãos, né? E você tem 3 irmãos, vamos colocar uma família que tem 3 irmãos. E aí, um desses irmãos nunca pode cuidar da mãe. E um desses irmãos nunca pode tirar um pouco do tempo dele para poder se dedicar à mãe dele. Isso a gente vê muito, né, hoje em dia. E aí esse filho vai falar assim, não, eu não posso porque eu sou casado, porque tem isso, tem aquilo, tem meu serviço, tem isso, é aquilo, e ele vai colocando as coisas que ele tem e sempre se vitimizando ele mesmo, para quem está ouvindo, que não sou capaz dele. O sentimento do vitimista, gente, é se sentir culpado pelas coisas que acontecem de ruim, principalmente. Se à volta dele algo aconteceu de ruim, ele sente que a culpa é dele, que foi por ele. Existe esse tipo de pessoa, tá? Mas existe também outro tipo de pessoa que é vitimista e que não sente muito culpado pelas coisas ruins que acontecem na vida dele. Então, sei lá, o amigo dele foi roubado na rua. Ele vai achar que a culpa é dele porque o amigo dele tinha pedido uma carona e ele falou que não. E aí o amigo dele foi roubado e ele acha que a culpa é dele. Quando, na verdade, a culpa é do acaso. Poderia ter acontecido o assalto com o amigo dele dentro do carro. Então, assim, não tem nenhuma correlação, mas ele se sente culpado por isso. Último, e não menos importante, ele tem um sentimento, sabe? Dificuldade de aceitar críticas. Ele tem dificuldade de aceitar críticas. Então, como ele sempre se vitimiza, quando você vai tentar dar um conselho, ele tem uma certa resistência para poder aceitar. Eu lembro que nessa minha amiga de 10 anos atrás, quando eu ia aconselhar ou falar algo, é como se ela tivesse tampado os ouvidos. Ela até estava ali olhando, me escutando, mas no outro dia, ela estava fazendo a mesma coisa. Era como se entrasse num ouvido e saísse pelo outro. Então, assim, eles têm muita dificuldade a aceitar a crítica. Lembrando, gente, que isso também é tema para outra live, tá bom? Que essa questão de aceitar crítica, você tem que crivar isso muito bem, porque não dá, como a gente ouve muitas frases por aí, né? Aceitar crítica de quem não construiu nada. Isso faz sentido, tá? Nós devemos aceitar críticas de quem construiu aquilo que a gente quer construir, tá bom? Mas isso é um tema para uma outra, tá bom? Ó, então vamos falar agora sobre comportamento, tá? Quais são os comportamentos da pessoa vitimista, tá bom? Aproveita isso daí, ó, porque eu sei que pensar em alguém é muito mais fácil. Mas pensa se você não tá fazendo isso daí. Sabe por quê? O maior autoconhecimento não é aquele que a gente ganha, por exemplo, tentando mudar algo. E a palavra é tentando mesmo. Porque quem tenta nunca consegue. Então, autoconhecimento é quando eu crio consciência das pessoas que são vitimistas. Primeiro delas, tá? Elas reclamam constantemente.
Por mais que os de fora enxerguem o quão a vida dela melhorou, essa pessoa sempre vai estar reclamando da vida, das circunstâncias. Ela vai sempre estar nessa energia da reclamação, sabe? Gente, reclamar atrai ainda mais coisas. Eles reclamam demais. Pessoas que reclamam, tá? Constantemente de tudo. Culpam muito os outros e os problemas. A culpa é sempre alguém. Ela nunca assume as responsabilidades. Inclusive, gente, isso é muito legal e isso é um tema para uma próxima estudo. Já falei vários temas para vários lives aqui, né? Isso é um tema bem legal para as próximas aulas, que julgam as outras, que entra quase na mesma coisa desse do pessoas que culpam, né, as outras. Evitam situações desconfortáveis por medo de falhar. O vitimista, ele às vezes fica mais recluso e se ausenta de certas situações porque ele fala assim, mas eu não vou conseguir passar por isso. Eu não fui lá ver fulano no ambiente de hospital, porque eu não ia conseguir ver fulano daquele jeito. Isso é uma forma de você se vitimizar para poder não fazer algo. E outra coisa muito importante também, gente, todos nós vamos ser vítimas, vamos ser vitimistas, tá? Em algum aspecto, em algum tempo da nossa vida, tá? Então eu queria deixar bem claro também que aqui nós estamos falando daquele vitimista frequente, aquela pessoa que, cara, sempre está nesse lugar da vítima. Então a gente está falando dessas pessoas que vivem nisso, né? A gente já falou sobre desafiar, né? Sobre o medo do desafio e tudo mais. Essa é característico de quase todas as pessoas vitimistas, que é a constância pela validação e aprovação dos outros. Eles lutam, as pessoas vitimistas, elas vão estar sempre buscando a validação e a aprovação dos outros, tá? Sempre, elas vão estar sempre fazendo isso. Isso é característico de todos os grupos de vitimismo. Eles sempre vão estar tentando buscar a validação. E aí eles se vitimizam para poder ter a validação do outro e aquilo sair como confortável para ele. Mais ou menos, as pessoas vitimistas pensam, tá? O que elas pensam? Elas pensam, então, mais ou menos assim... por que isso sempre acontece comigo? Isso é clássico de um pensamento de alguém vitimista. Por que isso acontece comigo? Pensamento clássico. Outro, ninguém me entende. Por mais que ele tenha amigos, por mais que o amigo ouve, e se aquele amigo tenta dar uma crítica construtiva, ele vai falar, ninguém me entende. Isso é muito injusta comigo. Como eu já falei, né? Ele acha que todo mundo é injusto. Que os pais são injustos, que a mãe é injusta, que o marido é injusto, que o filho é injusto, que o governo é injusto, o mundo inteiro é injusto. Mas ele é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Acreditam que não tem sorte para nada. E aí sabe o que acontece? Vivem numa mediocridade, vivem numa miséria, porque acreditam que está todo mundo conspirando contra elas. Você, essa pessoa que pensa, se você se identificou com algum desses pensamentos, calma. Você ter identificado, já ganhou uma maturidade enorme. Então, depois que você identificou, é só trabalhar nisso, observar isso para poder melhorar isso. Vou colocar algumas dúvidas aqui e eu vou estar falando com vocês, tá bom? Identificar que uma pessoa é vitimista. Se for para você, identifique esses pensamentos que eu acabei de falar, sabe? Identifica se você pensa, isso sempre acontece comigo. Identifica se você pensa, ninguém me entende. A vida é injusta comigo. Nossa, todo mundo é injusto comigo. Se você quer identificar isso, né, em outras pessoas, é só você reparar se a pessoa reclama constantemente, por mais que a vida dela esteja boa, culpa muito os problemas e nunca é ela o responsável, é sempre tudo e todo mundo, sabe?
Dificuldade de assumir responsabilidades. Então, se você está lidando com alguém que você sabe que a pessoa tem dificuldade de assumir responsabilidades, você sabe que essa pessoa talvez esteja caminhando ali no caminho do vitimismo. Tem medo, tá, de fracassar em situações desafiadoras. Isso é normal todos nós sentirmos. Só que se eu tenho isso sempre, fique aí atento nisso. Ficou todos esses comportamentos na pessoa. Identifiquei. Mateus, tem alguém que é assim e que eu conheço que é assim, o que eu devo fazer? Cara, seja empático, primeiramente, sabe? Assim, imagine se fosse você com essas questões. Como que você gostaria de ouvir isso? Então, é um exercício a se fazer. Outra pergunta que teve aqui, tá bom? Quais são os comportamentos? Aí, acabei de falar quais são os comportamentos para você identificar. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui é baseado em estatística, em pesquisa, em livros, em estudos. Uma pergunta: como que eu saio do vitimismo? Primeiro passo, enxergando que você tem essas características. E assumir responsabilidades. Se você acha que tudo e todos estão contra você, ausenta de responsabilidades. Então, tudo isso vai fazer com que você identifique aí os sinais, se você é uma pessoa vitimista ou não. Clica, vai estar aqui embaixo na descrição. Um abraço para vocês, pessoal. Um beijo.